uma lei, gente, que aprova a contratação de serviços terceirizados por toda e qualquer empresa, que foi aprovada na Câmara dos Deputados ontem. A mudança na legislação gera controvérsias entre sindicatos e empresários. A nova regra, que está sendo discutida há 10 anos entre diversos setores do Planalto, foi colocada novamente em pauta pelo presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Segundo a pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, de julho do ano passado, 70% das indústrias responderam que já utilizam algum tipo de serviço terceirizado e 84% das que já terceirizam afirmam que pretendem manter ou aumentar a prática. Entre os setores que se destacam no uso da terceirização estão a construção civil, petroquímica, telefonia e energia elétrica. Os sindicatos afirmam que o empregado sairá perdendo, já que, de acordo com o estudo apresentado pela CUT, Central Única dos Trabalhadores Nacional, e do DIEESE, atualizado em 2012, sobre a renda dos trabalhadores terceirizados, sustenta que há uma diferença média de 25% nos salários desses profissionais se comparados aos dos trabalhadores permanentes que desempenham funções semelhantes, ou seja, são contratados diretamente. Mas, por outro lado, essa pode ser a solução para que muitas empresas não tenham que demitir, ou até eu completaria aqui que tenha, de repente, funcionários que não são registrados ou não têm nem terceirização, que possam ser registrados ou que possam ser terceirizados. Bom, para falar dos impactos que a mudança na lei pode trazer para empregador e para empregado, nós vamos conversar agora com a doutora Maria Lúcia Benhame, que é advogada especializada em direito empresarial com foco em direito do trabalho. E você, ouvinte, pode participar dizendo o que acha desta nova lei de serviços terceirizados ou fazendo sua pergunta para a doutora através dos telefones 3932.600, 3932.600 com a Gláucia, ou então no WhatsApp, mensagem de texto, colocando sempre o seu nome e a sua localidade, 11 98371 9681, 98371 9681. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo. Primeiramente, agradecendo aqui a você por atender o nosso programa e também a nossa audiência aqui da Rádio 9 de Julho, tá bom? Tá joia. Eu que agradeço o contato de vocês. Muito bem, doutora, essa nova lei é uma boa solução para os empregados e empregadores? Olha, na realidade, a terceirização, ela realmente precisaria de uma regulamentação, né? Mas eu entendo que a redação da lei, ela vai trazer muitos problemas de interpretação e a gente vai voltar à situação de depender de interpretações de jurisprudência, de definição de entendimento jurisprudencial através de súmula, porque ela contém algumas definições que na realidade estão de uma maneira muito subjetiva. E sempre que um diploma legal, uma lei, um contrato, eles contenham normas que permitam essa interpretação subjetiva, elas geram muita insegurança jurídica. Sim. Então, é necessário, mas eu acho que poderia, apesar de todo o tempo que já tramitou, sim, ter uma redação um pouco mais técnica. Mas me diga uma coisa, no caso, a terceirização, ela não gera uma diminuição dos direitos dos trabalhadores ou ela seria realmente uma solução? Não, na realidade, não existe uma questão de diminuição de direito do trabalhador, porque o trabalhador que é terceirizado, ele é empregado seletista de alguma empresa. Sim. Com os mesmos direitos seletistas. Sim. O que pode se discutir é a questão de enquadramento sindical e a aplicação de normas decorrentes de acordos sindicais. Certo. Mas a lei, da maneira como ela está redigida, em que ela estabelece a questão das atividades das empresas prestadoras de serviço serem empresas especializadas, com um código de atividade econômica, né, que é o CNAE específico, isso é uma tendência que vem da Europa, principalmente na Espanha, e lá já estava dando um pouco de problema, talvez aqui dê, a questão de que tipo de especialização vai ter. Então, se você tiver, por exemplo, uma empresa, uma editora,
uma editora que vai terceirizar a parte de diagramação, de revisão de texto. O que vai acontecer? Você vai ter essa situação, a empresa que vai prestar serviço, ela vai ter que ser uma editora. Ou seja, ela tem que contratar os mesmos funcionários. E aí o sindicato vai ser o mesmo. Já é uma prática que nós temos no mercado, não é isso? Então, na realidade, hoje, o que acontece? Você tem várias empresas que elas têm o que a gente chama de KNAI genérico. É um KNAI imenso que tem no Código Nacional de Atividade Econômica, que ele tem várias atividades, então eles permitem, assim, várias atividades. E eles têm também no objeto social vários tipos de atividade, as mais diferentes possíveis. Então, elas acabam entrando numa categoria de uma empresa prestadora de serviço meio que genérica. E aí ela tem qualquer tipo de atividade. E isso, pela redação da lei, é o que eles estão tentando coibir. Ah, entendi. Tá. Agora, vamos dizer o seguinte, isso aí eu entendi, mas vamos dizer o seguinte, as empresas que hoje têm contratados funcionários diretos, elas podem demitir os funcionários e os contratarem como prestadores de serviços terceirizados ou nessas empresas de serviços terceirizados ou não? Então, na realidade, a legislação, ela coloca algumas restrições, sim, né? Sim. Então, é o seguinte, o que eles colocam? Qual é a empresa que não pode ser contratada, né? Então, você tem a pessoa jurídica, em que o sócio titular seja administrador da contratante. O que é isso? PJ, né? Sei, pessoa jurídica. Exatamente. As pessoas jurídicas cujos titulares e sócios guardem cumulativamente com a contratante relação de pessoalidade e subordinação. Então, esses dois incisos é o quê? Para cortar a terceirização através do que a gente chama vulgarmente de pejotização. Sim. Então, você não pode ter um prestador de serviço PJ, única pessoa lá dentro, né? Então, mas assim, não existe no texto básico, tá? No texto básico não existe assim uma proibição para que isso possa vir a acontecer. Entendi. Mas vai ser, se a empresa tem que ser especializada, vai ser a mesma situação. Entendi. E qual é o risco? Lembra, essa lei, ela não alterou a CLT, tá? Então, se ela não alterou a CLT e eu transfiro, eu sou uma empresa A e você é uma empresa B, eu pego empregados da sua empresa, transfiro, demite e eu readmito na minha empresa, para trabalhar no mesmo local, fazendo a mesma coisa. Sim. Então, eu estou adquirindo o que se chama de fundo de comércio, porque eu estou adquirindo uma atividade econômica com uma força de trabalho. Certo. Eu não estou comprando uma empresa, mas eu estou comprando isso. O que a jurisprudência trabalhista entende? Que existe sucessão de empregadores. Sim. Se existe sucessão de empregadores, eu não posso ter redução salarial, eu não posso ter redução de benefício, eu não posso ter piora de condição de trabalho. Entendi. Quer dizer, hipoteticamente, nesse caso da pergunta que eu fiz para a senhora, eles, então, no caso, teriam que contratar pelo mesmo, o mesmo salário que ele... com o mesmo benefício. E por quê? Porque, na realidade, a legislação do trabalho terceirizado, ela é uma relação que regulamenta uma prestação de serviço e que traz algumas garantias para o empregado da prestadora de serviço, né, com a responsabilidade subsidiária ou solidária da empresa tomadora de serviço. Certo. Doutora, e onde que o trabalhador ou que as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais a respeito dessa nova lei pode obter informações ou tirar eventuais dúvidas que ficaram ainda a respeito dessa nova lei? Eu acho que nos sindicatos, nos órgãos de classe, né, no site da Câmara tem o texto do projeto de lei, né, que foi aprovado o texto básico, esse texto ainda vai ser objeto de alteração, né, existem vários destaques que ainda não foram votados, então eu acredito que ele ainda vai sofrer algumas alterações. Mas eu acho que o site da Câmara e assim, os sindicatos, os órgãos de classe vão ter o texto legal e a condição de explicar isso para todo mundo, né? Entendi. Que também para cada uma das,
vamos dizer, as categorias de profissionais devem ter também a sua especificidade, porque, né? Na realidade, essa legislação, ela não mexe em nada na CLT. Acho que é isso que as pessoas precisam entender. Ela não altera nada a CLT. Não, absolutamente nada. O que ela faz? Ela regulamenta, tenta definir, aí eu acho que é o grande pecado dela, e define de uma maneira extremamente subjetiva o que seria uma terceirização, né? Traz qual é a relação entre a empresa tomadora e a prestadora, inclusive em relação à fiscalização, controle de documentação dos empregados, criação de um fundo de reserva que a empresa tomadora pode usar para pagar direitos trabalhistas que a prestadora. Então é quase como se o empregado terceirizado tivesse uma avalista do contrato de trabalho dele. Sei, entendi. Que o da tomadora, por exemplo, não vai ter. Entendi, né? entendi. Tá certo. Então, mas eu acho que o grande pecado é a forma que está definida. Pois é. Doutora, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e sempre que você precisar, estamos aqui à disposição, tá bom? Tá bom. Obrigada. Um abraço. Grande abraço.